A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante e atual também, a sutileza das mídias sociais. E é importante observarmos isso à luz da Bíblia, trazendo para você uma orientação pastoral sobre esse assunto tão moderno. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Coloca aí de onde você está me assistindo nos comentários, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer, gente boa, e ter o prazer de te ter por aqui também. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para navegar, conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo, de repente você está interessado no esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, com os argumentos que não tem na lição, que vai te ajudar a ter uma clareza melhor sobre o tema, você pode ter acesso a esse material. Também pode ter acesso ao PowerPoint da lição que eu preparo para poder dinamizar as tuas aulas da Escola Bíblica Dominical, se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa assinatura ela é trimestral. E quem faz a assinatura tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, que é muito bom, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, são aulas sensacionais para poder te ajudar. O nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que é sensacional e vai te edificar em Jesus. E o link com as nossas propostas estão na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer e eu espero que o Senhor Jesus te ajude através dessa aula e possamos crescer juntos para a glória de Deus. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adultos, quase terminando o trimestre. Nós já estamos nos preparando para o próximo trimestre, quarto trimestre CPAD, e as aulas já estão disponíveis para você aqui no canal também. Hoje nós chegamos na lição de número 11 e vamos trabalhar sobre esse assunto tão importante, a sutileza das mídias sociais. Como é importante nós observarmos esse tema que é tão atual, à luz da palavra de Deus e como nós compreendemos a respeito desse assunto. Para iniciar bem, inicie pelas bases bíblicas que a lição traz para a gente. Apresenta o texto áureo que se localiza em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Apresenta também a verdade prática para os teus alunos. A leitura bíblica em classe, gente boa, se localiza aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 3, versículo 16 e versículo 17. Lê esse texto compassadamente, deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. De acordo com a agência de pesquisa Amarket, o Brasil é o país que tem mais usuários das mídias sociais na América Latina. Nós percebemos que essa pesquisa também revela que cerca de 93,2 milhões de brasileiros atualmente são envolvidos, então, nas mídias sociais. Um detalhe é que nós estamos percebendo que os brasileiros atualmente estão envolvidos então nas mídias sociais e ao mesmo tempo conectados nesse mundo digital. Daí a necessidade de nós abrirmos o nosso olhar para essa nova fronteira, para esse novo campo que está disponível, para que possamos utilizá-lo para a glória de Deus, para a propagação do evangelho, para a missão, para poder divulgar também a nossa igreja, a tua congregação, para que as pessoas então possam conhecer o ambiente onde você congrega. Outro detalhe que nós percebemos é que a Bíblia, ela obviamente não fala nada a respeito desse assunto de mídias sociais, porque é um assunto moderno. E nós compreendemos que a Bíblia ela é um livro antigo e precisa ser respeitada, foi escrita
há mais de 2.000 anos atrás. O seu primeiro livro tem mais de 4.000 anos. O último livro, que é Apocalipse, tem mais de 2.000 anos. E é claro que naquele contexto não existiam mídias sociais como hoje. Então nós não vamos encontrar um versículo da Bíblia que fala direto sobre as mídias sociais. Mas nós vamos encontrar orientações bíblicas. Nós vamos encontrar percepções bíblicas a respeito desse assunto. E é a partir dessas orientações, dessas percepções, que nós vamos tentar trabalhar hoje com você, justamente compreendendo esse assunto das mídias sociais, observando ele com cuidado a partir da ética pastoral, da ética cristã também. A Bíblia deixa claro para a gente que o homem, o ser humano, não foi criado para viver isoladamente. Nós sabemos disso. A Bíblia ensina que nós fomos criados para viver em sociedade, termos relacionamentos sociais. E esses relacionamentos sociais estão muito presentes hoje em dia também, através do boom das mídias sociais. Quando nós observamos na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o próprio Deus criou uma parceira para Adão, para que o mesmo pudesse ter um contato social, para que a humanidade pudesse viver nesse contato social. E esse contato social também está presente hoje em dia nessa visão que nós estamos vivendo no mundo pós-moderno a partir das mídias sociais. Com o passar do tempo, nós percebemos que a Bíblia relata para a gente que quando a humanidade cresce, quando Deus estabelece o seu povo, Israel, para ser o seu luzeiro e exemplo, Deus também estabelece regras, normas, orientações através dos 10 mandamentos, usando a vida de Moisés para orientar o povo de Deus, especialmente através do Pentateuco. Você vai perceber isso, 5 primeiros livros da Bíblia. Deus então traz orientações para o povo de Israel. Não é à toa que aqueles textos são chamados de lei, são chamados então de lei de Moisés. E aqui nós aprendemos as orientações para viver em família, em comunidade. Então, quando nós olhamos para as mídias sociais, nós vemos essa importância sendo demonstrada aqui também. Precisamos saber como viver em comunidade social. Precisamos saber como viver e dar testemunho de Cristo no meio em que nós estamos vivendo, das mídias sociais também, como verdadeiros cristãos, servos e servas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus. E quando você observa a Bíblia, especialmente os 10 mandamentos, o 9º mandamento traz uma regra sensacional, que nós não podemos dar falso testemunho. E no meio das mídias sociais, hoje também nós percebemos a grande propagação das fake news, que procuram espalhar, publicar, disseminar notícias falsas. Daí a necessidade de nós observarmos a orientação bíblica, que o servo e a serva de Deus não pratica a fake news, não pratica a mentira, não compartilha o erro. E é a partir dessa perspectiva que nós entendemos a necessidade de proclamar as boas novas, a verdade de Cristo, a verdade em uma notícia, a verdade em uma postagem, a verdade do reino de Deus. Hoje nós vamos ter esse olhar pastoral, esse olhar ético-cristão a respeito desse momento em que nós estamos vivendo, o momento das mídias sociais, e entender que as mídias sociais são instrumentos, ferramentas que nós podemos utilizar como Igreja de Cristo para propagar o Evangelho. Deixa eu contar uma coisa para você. Se você não sabe, os fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, o Daniel Berg e o Gunnar Vingre, utilizaram a mídia do seu tempo para propagar as boas novas da salvação. Eles utilizaram o meio mais moderno da sua época, no início do século XX, aqui no Brasil, que era o jornal impresso. Naquela época, não existia o rádio, não existia a TV, mas existia o jornal. Não existia as mídias sociais, mas existia o jornal. E eles publicavam artigos, trazendo a orientação bíblica para o povo, explicando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Olha que legal! Os fundadores, os pioneiros da Assembleia de Deus tinham essa visão de reino. E nós também precisamos ter essa visão de reino, utilizando as mídias sociais em nosso tempo
para a glória de Deus. E se eu já estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, por gentileza, coloca aí de onde você está me assistindo também no comentário e participa com a gente. O primeiro ponto da nossa lição trata então sobre o seguinte assunto: os cristãos na era digital. Antes da gente entrar no primeiro subtópico e já mergulhar nele, e eu quero indicar para você um versículo que você pode fazer a leitura em sala de aula. Colossenses capítulo 4, versículo 2. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: a realidade do universo online hoje. O pastor José Gonçalves, o comentarista da lição, ele faz questão de dizer de forma sábia que a igreja hoje está inserida nessa realidade online. Daí a necessidade de nós testemunharmos as boas novas de Jesus, o reino de Deus, e propagarmos o evangelho. Essa perspectiva traz para a gente uma visão tão importante e sensacional. Nós estamos vivendo em um tempo em que a igreja precisa estar inserida nesse universo online. Quer ver a necessidade que alertou diversos pastores no Brasil sobre a realidade da igreja estar inserida em um universo online? Foi o período da pandemia. Diversas igrejas no Brasil passaram a propagar a transmissão dos seus cultos online para alcançar vidas. Pessoas aceitaram a Jesus. E, claro, as boas novas do Evangelho tiveram um alcance maior. A partir dessa perspectiva, nós entendemos muito bem sobre a importância de utilizarmos especialmente esse universo online para anunciar o Evangelho. Esse Evangelho de Cristo que a gente professa, que a gente crê, a verdade do Evangelho, a palavra de Deus, uma escola bíblica dominical. Por exemplo, eu estou aqui nesse universo online, utilizando esse meio de comunicação para ajudar você a ministrar uma aula de escola bíblica na tua igreja. Várias pessoas no período da pandemia passaram a ser nossos alunos porque não puderam ir para as igrejas no período de isolamento social. Olha a necessidade e a importância desse trabalho hoje. No mundo em que nós estamos vivendo, pessoas são alcançadas por Cristo através das mídias sociais. Quando eu olho para a história da Assembleia de Deus no Brasil, nós percebemos que os pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles investiram também nessa área. Se você não sabe, em Belém do Pará, em 1918, 17 e 18, finalzinho de 17 e 18, eles passaram a publicar as doutrinas da Assembleia de Deus, as doutrinas pentecostais, em um jornal comunitário que era distribuído na cidade, conhecido como Voz da Verdade. A igreja passou a ser conhecida. Em 1918, eles viram que esse trabalho era tão bom que a igreja passou a ter um jornal pessoal, conhecido como Boa Semente. Olha que coisa linda, a igreja expandiu, a igreja cresceu, até o ponto de chegar em 1930 e ter um jornal fixo para compartilhar as boas novas do Evangelho, que inclusive as publicações dele estão acontecendo até hoje, que é o jornal Mensageiro da Paz, publicado pela editora CPAD. Se você não sabe, as lições de escola bíblica dominical eram publicadas nesses jornais. As pessoas eram alcançadas pelo Evangelho. Observe, a missão da igreja é evangelizar e discipular, alcançando vidas. E o evangelho sendo compartilhado através das mídias sociais de forma coerente, de forma sábia, pode alcançar vidas. No período em que nós estamos vivendo, nós percebemos que as pessoas fazem uso das redes sociais. Entre elas, nós vamos citar algumas. Por exemplo, as pessoas utilizam sites. Como é importante uma igreja ter um site para poder publicar ali as notícias, os trabalhos da igreja, a obra missionária, o endereço da igreja, os cultos também. Blogs também ajudam muito, especialmente na área do estudo bíblico. O Facebook também é utilizado por diversos membros das nossas igrejas. O Twitter, o YouTuber, ele é utilizado como uma ferramenta de compartilhar conteúdos. Inclusive, eu estou aqui compartilhando conteúdo de escola bíblica dominical. O próprio Instagram hoje está sendo muito explorado por diversas empresas e, ao mesmo tempo, por diversas igrejas, pastores que utilizam o Instagram para poder divulgar as boas novas do Evangelho. Então, a igreja hoje,
ela está inserida nesse mundo. O jovem adolescente, o senhor, a senhora, o membro, o pastor, ele está envolvido na mídia social. Daí a importância de nós termos um olhar cristão, uma percepção cristã, de enxergar esse instrumento como uma oportunidade de compartilhar as boas novas do Evangelho. O Gutierrez Cerqueira, escrevendo no seu texto O Espírito e a Palavra, ele destaca que nós estamos vivendo um tempo de grandes oportunidades que nós temos para propagar o Evangelho através das mídias sociais. Então nós precisamos ter esse olhar de estarmos conectados para a glória de Deus. Já avançando, espero muito estar ajudando você, te dando uma luz sobre esse assunto. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: cristãos conectados. O pastor José Gonçalves também comenta que atualmente, no período em que nós estamos vivendo, os irmãos da igreja, os cristãos, os discípulos de Jesus, como eu e você, estão conectados, estão envolvidos nas mídias sociais, especialmente utilizando essas ferramentas para a propagação do evangelho. Hoje fica mais fácil da gente evangelizar, da gente testemunhar de Cristo, de enviar uma mensagem para alguém. Essa ferramenta pode ser utilizada como um instrumento para a glória de Deus, pois o mundo em que nós estamos inseridos está cada vez mais digital. Observe, os negócios estão sendo feitos nessa era digital, as vendas estão sendo feitas nessa era digital. Daí a importância de nós observarmos que esse mundo envolvido na tecnologia também pode ser uma porta aberta para a Igreja de Cristo testemunhar nesse universo online. E nesse universo online, a Igreja de Cristo deve testemunhar de forma coerente, de forma sadia também, compartilhando os trabalhos da igreja, utilizando as ferramentas sociais como uma aliada para a propagação do evangelho, para a propagação de ministérios pastorais, para a propagação, por exemplo, de trabalho de jovens, de adolescentes, de senhores, de senhoras, para a propagação das missões da igreja, para que a igreja esteja antenada sobre os assuntos que acontecem com os missionários, sofrendo às vezes perseguições em outra parte do mundo. Nessa era digital, a gente acaba ficando mais perto, a gente acaba entendendo muito bem a necessidade de estarmos presentes. Essa era digital também facilita algumas coisas, especialmente contribuindo no pastoreio cristão. Primeiro, ela alcança os fiéis dentro da sua casa. O pastor ele tem a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus dentro da casa do fiel através de uma mídia social. O fiel é atendido e ele é alimentado pelo próprio pastor, ele é atingido através da mídia social. O fiel ele sintoniza, por exemplo, ele conecta o seu endereço no culto da igreja, ele participa do culto sem poder ir para o culto, às vezes doente, em isolamento, ele é alcançado. Nós vemos isso na pandemia. Nessa era digital também, nós percebemos que há uma facilidade muito grande da evangelização em tempo real, gente. Isso aqui é uma ferramenta sensacional. É a evangelização em tempo real, através de lives, através de programas, através de estudos da Escola Bíblica Dominical. Deixa eu dar um testemunho para você. Para a glória de Deus, vidas estão aceitando a Jesus através desse canal. Nós já encontramos diversas pessoas escrevendo nos comentários aqui, assistindo às aulas, querendo aceitar Jesus, porque esse trabalho dá fruto sim para a glória de Deus. Vidas estão sendo alcançadas e glória a Deus por isso. E em terceiro lugar, nós precisamos entender que esse trabalho também facilita a interação com as novas gerações. Observe, a igreja ela está crescendo, ela está mudando e existe uma nova geração presente. E essa nova geração é uma geração conectada e daí a necessidade de ter esse contato, de falar essa linguagem, de entender esse mundo digital. E, gente, que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical trabalhando esses argumentos com os teus alunos. Como eu disse para você, vai ser difícil da gente trabalhar versículos bíblicos, mas os conceitos que você está percebendo aqui, que nós estamos compartilhando para você, são ferramentas que você pode utilizar em sala de aula também. O segundo ponto da nossa aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: os desafios de ser igreja na era digital. Olha, tem benefícios, mas também tem desafios. Você pode ler um versículo antes de entrar no primeiro subtópico do segundo ponto.
que está em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Leia esse texto com os teus alunos. O primeiro subtópico trata, então, sobre o primeiro problema, o primeiro desafio que nós encontramos também na era digital, que é a desumanização. Vamos observar esse conceito à luz da Bíblia. O pastor José Gonçalves também traz um alerta nessa era digital, que ser igreja de Cristo é ter contato, estar em comunhão, estar presente também. A era digital, ela facilita esse alcance, mas é importante que o membro da igreja também cultue, venha participar dos cultos, participar dos trabalhos, estar presente, participando da Santa Ceia do Senhor, cultuando e estando presente na sua comunidade. Isso é fundamental, porque é bom ser alcançado digitalmente, mas é importante estar presente nos trabalhos da sua denominação, da sua igreja. O que acontece na nossa era, na era digital? Muitos cristãos estão se envolvendo apenas com as redes sociais e se esquecem que estão inseridos nesse mundo. E muitos até demonstram uma máscara espiritual nas redes sociais, mas na vida pessoal não encontramos nenhuma realidade presente de espiritualidade que é demonstrada nas redes sociais, na vida de cada indivíduo que faz assim. Daí a necessidade de nós orientarmos você a partir da ótica bíblica, a partir da ética bíblica também, como o cristão deve utilizar as redes sociais. Primeiro, essa pergunta é feita por muita gente. Como o cristão deve utilizar as redes sociais para a glória de Deus? Ele deve utilizar as redes sociais como um instrumento, entendendo que esse instrumento é uma ferramenta. E essa ferramenta ela deve ser utilizada para a glória de Deus. E não deixando que essa ferramenta, que esse instrumento, que essa rede social escravize ele, escravize ela. Aprisione essa pessoa no vício das redes sociais. Existem pessoas hoje que infelizmente estão viciadas com as redes sociais. E a escravização é um problema e torna a pessoa então desumana. A pessoa passa a viver em função da rede social. Não é por causa de uma profissão. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma profissão e ela utiliza a rede social para ter o seu salário, para ter o seu rendimento. Isso é uma coisa. A pessoa está trabalhando com aquilo, ela sabe a hora de começar e parar. Mas existem pessoas que estão viciadas nas redes sociais que se esquecem que estão vivendo em um mundo presente também e não somente no mundo conectado. Esse é o perigo. É importante nós entendermos que o cristão ele pode utilizar as redes sociais para testemunhar de Cristo, para se posicionar, para demonstrar a sua fé e os fundamentos da verdade cristã. Outro detalhe que você vai perceber também é que há um cuidado que deve ser observado por aquele que é usuário das redes sociais. O cuidado de não se expor pessoalmente. E esse cuidado é fundamental, especialmente aquele que é cristão. Ele não pode utilizar as redes sociais para envergonhar o evangelho, envergonhar a sua igreja e envergonhar o nome de Cristo. Infelizmente, tem muita gente que faz isso. Não dão testemunho nas redes sociais. Utilizam as redes sociais de forma distorcida, envergonhando o evangelho de Cristo e não dão testemunho da verdade de Deus. Esse é um perigo. Transforma, então, esse membro da igreja em uma pessoa distante da verdade de Deus. Nós precisamos destacar em sala de aula que existem alguns pontos positivos das redes sociais, mas existem também alguns pontos negativos. Em primeiro lugar, eu quero destacar para você os pontos positivos. Primeiro, as redes sociais ajudam a manter um relacionamento com outras pessoas, mesmo à distância. Às vezes a gente está à distância e as redes sociais nos ajudam a manter esse relacionamento, mas é necessário ter esse contato com a nossa comunidade da fé. Segundo, as redes sociais também ajudam a florescer o sentimento de fazer parte, de ter um relacionamento com esse contexto. Mesmo em distância, nós podemos fazer parte daquela comunidade, mantendo esse contexto aqui de pertencer
aquela igreja. Terceiro, facilita também a expressão do que a pessoa sente, do que ela está sentindo, do que ela está observando, do que ela está vivendo naquela hora, diante daquele culto, diante de uma palavra pastoral. Isso facilita muito, deixa a pessoa perto do pastor. Outra coisa que a gente vai perceber também é uma oportunidade que a gente tem de pensar antes de agir. As redes sociais também nos dão a oportunidade de pensar antes de escrever algo, antes de agir de qualquer maneira. Em último lugar, as redes sociais também estimulam a criatividade, trazem ideias novas, trabalhos novos, que são publicados também para a glória de Deus. Isso facilita muito. Esses são os pontos positivos que as redes sociais trazem para a gente. Então, a gente não pode excluí-la. Agora vamos observar os negativos que tornam as pessoas, então, de forma desumana, como é a proposta do pastor José Gonçalves, o escritor da lição. Primeiro, você vai perceber que as redes sociais, às vezes, provocam solidão. Tem muita gente que se sente só pelo fato de não receber um like, uma curtida, não ter seguidores curtindo a sua foto, e a solidão traz ali um grande problema. Em segundo lugar, as redes sociais também trazem outro grande prejuízo, a perca de tempo sem perceber. Às vezes as pessoas se envolvem tanto com as redes sociais, perdem tempo, ao invés de estar estudando a palavra, evangelizando, se dedicando a um estudo, a um trabalho, e estão apenas passando o seu tempo observando as redes sociais. Esse é um problema também. Nós vamos perceber que existe também outro problema, o aumento da fofoca. O disse-me-disse. Quer ver uma coisa que dá muita curtida nas redes sociais? É uma fofoca, dá muito clique. As pessoas, às vezes, são interessadas em saber da vida do outro através de fofocas, sem entender o que está acontecendo e sem averiguar se aquele assunto é uma verdade. Também nós vamos perceber que traz outro prejuízo. As redes sociais, às vezes, trazem um prejuízo da inveja. Muitas pessoas sentem inveja por aquilo que você posta, por aquilo que você está comendo, por uma viagem que você faz. Daí o cuidado que você precisa ter, até mesmo diante dessas questões que você está compartilhando e deve ser compartilhada com sabedoria. E as redes sociais, às vezes, impedem a socialização física. A pessoa está tão presa nas redes sociais que ela decide não sair de casa, ela não quer, por exemplo, ter uma vida lá fora, não quer fazer exercícios, não quer participar de um culto. A sua vida está interligada e ela não se desliga daquilo. Daí esse problema. E aqui nós vemos a desumanização. Tem lado bom? Tem, mas tem ruim também. E de forma pastoral nós precisamos trazer esse aconselhamento também para as pessoas. A gente precisa orientar as pessoas a terem uma vida agora que glorifica a Cristo. Já avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou, e se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para essa pessoa, em nome de Jesus, compartilhe aí. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto, que é outro problema, o mundanismo. O pastor José Gonçalves também destaca que nessa era digital, a igreja não pode ser espetaculosa. A igreja, ela precisa ser influente, mas não mundana. A igreja não pode se adequar a esse mundo para atrair pessoas curtidas e seguidores. Mas a igreja precisa ser influente através do evangelho, compartilhando Cristo, dando testemunho da verdade de Deus. Esse é o nosso papel através desse mundo conectado que nós estamos vivendo. Existe um evento silencioso que está acontecendo nessa era digital. Um evento silencioso que traz um alerta para pastores, para líderes, para pessoas que estão envolvidas na obra do Senhor. É o fascínio por telas. Nós encontramos pessoas que em todo lugar estão com a cabeça inclinada, fascinadas pelas telas, pelos celulares, pelas redes sociais e não querem ter uma vida além daquilo. Esse é um problema. E diante dessa questão, nós também encontramos a influência do mundo adentrando aos corações. Provérbios 27:20. Você pode ler esse versículo. Um grande problema que existe hoje é que os olhos dos homens nunca se satisfazem. O escritor aos Provérbios disse isso.
E aí nós percebemos que as pessoas, elas ficam fascinadas pelas notícias, fascinadas pelas postagens, fascinadas pela novidade. As redes sociais podem escravizar alguém. Você, como servo de Cristo, serva de Cristo, não pode ser escravizado pelas redes sociais, mas as redes sociais podem ser um instrumento na tua mão para a glória de Deus e não um instrumento do inimigo para te aprisionar, retirando o teu tempo com Deus. Vejamos alguns pontos importantes que a gente pode destacar para demonstrar para você como o cristão pode fazer uso das redes sociais. É importante você listar isso em sala de aula. O primeiro deles é que o cristão precisa saber que tudo o que ele faz deve ser para a glória de Deus, inclusive o uso das redes sociais. Então, cada postagem que você faz, cada curtida que você dá, cada acesso que você realiza, deve ser feito para a glória de Deus. Nesse mundo digital, o inimigo também coloca as suas ciladas, as suas armadilhas para aprisionar você em determinados vícios. Então lembre-se que tudo que você faz, até utilizar as redes sociais, deve ser para a glória de Deus e testemunhar de Cristo. E não deixar que isso te aprisione, mas utilizar isso para a glória do Senhor. Em segundo lugar, eu quero destacar para você também outro assunto muito importante, que o cristão jamais deve deixar que as redes sociais prejudiquem o seu relacionamento com Deus. O John Piper, ele comenta muito a respeito das redes sociais e ele destaca que uma das funções das redes sociais no dia do juízo de Deus vai ser provar que você teve tempo para orar e não orou, utilizando esse tempo para poder estar acessando, gastando esse tempo com a distração. Olha essa realidade do nosso tempo. Nós precisamos entender que as redes sociais não podem prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, eu quero destacar para você que você está no controle das redes sociais e não as redes sociais estão no controle da sua vida. Você tem a oportunidade de utilizá-las para a glória de Deus e não se deixar ser utilizado por elas. Olha que fundamental isso aqui. Precisamos observar que esse trabalho das redes sociais provocam em nós esse desejo de conhecer, de visualizar, às vezes de obter, mas há a necessidade também de utilizar as redes sociais para que Cristo seja glorificado através do culto, do testemunho do Evangelho. Em quarto lugar, também quero destacar para você que o cristão deve saber o que compartilhar e o que não compartilhar nas redes sociais. Gente, crente não pode ficar compartilhando fake news. Procure averiguar se aquela notícia é verdadeira. Procure observar a postagem que você está realizando. Observe o teor da postagem, a imagem que está sendo postada. Observe se aquilo glorifica a Cristo e dá testemunho do Evangelho. Cuidado com as redes sociais. Você pode postar para a glória de Deus e pode também postar dando então um falso testemunho. Cuidado com isso. Então observe o que você deve realizar postando nesse trabalho. Daí a necessidade de nós aprendermos que o cristão não pode compartilhar um conteúdo imoral, não pode compartilhar um conteúdo que não dá testemunho do Evangelho de Cristo, não pode ir para as redes sociais fazer desabafo, falar palavrões, não pode amaldiçoar ninguém nas redes sociais, compartilhar também conversas imorais nas redes sociais. Os lábios do cristão devem ser lábios que testemunham de Cristo, que falam de Cristo. Você deve utilizar o teu celular, o teu Android, o teu smartphone para a glória de Deus, falando de Cristo. Você pode ler alguns versículos. Mateus capítulo 12, versículos 34 ao 36, Efésios capítulo 4, versículo 29, capítulo 5, versículo 4. Faça tudo para a glória de Deus e que Deus use você, utilizando as redes sociais e também na escola bíblica dominical da tua igreja. Avançando, vamos então caminhar para o terceiro ponto da aula de hoje.
O terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: a igreja e os pecados virtuais. Leia um versículo antes de entrar no primeiro subtópico. Leia Mateus capítulo 26, versículo 41. E o primeiro subtópico do terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: o sensualismo. O pastor José Gonçalves também traz outro alerta, que infelizmente muitos cristãos dão falso testemunho e utilizam as redes sociais de forma pecaminosa, realizando acessos indevidos, inadequados, que desonram o nome de Cristo, mesmo de forma privada, mesmo de forma escondida, para que ninguém possa ver, sem se lembrar que o nosso Jesus conhece o som do nosso coração. É importante nós lembrarmos que Deus também nos abençoa, nos usa e também nos honra em tudo que nós fazemos para a glória do seu nome. Mas o Senhor também, ele observa tudo que fazemos, realizamos de forma depravada e pecaminosa, nos orientando agora a buscar o arrependimento. Tony Hanks escreveu um texto, A Guerra dos Espetáculos, publicado em 2020, para descrever a respeito desse mundo em que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão fascinadas pelas telas, onde as pessoas estão fascinadas pelas curtidas e pelos números de seguidores sendo apresentados pelas mídias sociais. Essas pequenas brechas que são abertas nesse período, brechas de pecados, são demonstradas na vida de alguém a partir do momento em que ela se deixa ser escravizado por determinados pecados. E esses pecados chegam à tona. E quando se tornam uma verdade, uma realidade, trazem verdadeiros escândalos. Por exemplo, nós podemos perceber que muitas pessoas não dão testemunho de Cristo. Muitas pessoas cometem adultério através das mídias sociais. Muitas pessoas utilizam e acessam conteúdos inadequados para maiores de 18 anos através das mídias sociais, sendo cristãos. Muitas pessoas utilizam as mídias sociais para propagar mentiras, propinas também, no meio evangélico. Olha como nós precisamos tomar um cuidado com isso. Às vezes, as pessoas pensam que estão fazendo de forma privada e que ninguém vai perceber, mas o pecado ele vem à tona. O pecado ele se torna visível, ele é apresentado, e quando ele é apresentado, traz um verdadeiro escândalo e vergonha ao evangelho. Daí a necessidade de nós observarmos que nós devemos ser santos em cada detalhe da nossa vida, em cada acesso, para a glória de Deus. Um cuidado que eu quero orientar você em sala de aula, e é importante você observar isso: não cite a vida de ninguém que passou por um escândalo através das mídias sociais, de denúncias de pecados. Não faça isso. Isso é inadequado, é antiético para um professor da escola bíblica dominical. Mas demonstre que é uma realidade. Demonstre de forma sábia e Deus te dará sabedoria para isso. E é exatamente a partir dessa perspectiva que nós precisamos compreender que nós precisamos ter esse cuidado pastoral, o cuidado do nosso próprio testemunho através dos nossos acessos nas mídias sociais. Tenha cuidado, dê testemunho e fale de Cristo. Avançando, o segundo subtópico, então, trata sobre o seguinte assunto: o narcisismo. O narcisismo é essa necessidade de se expor, sendo propagado, então, pelas mídias sociais. O pastor José Gonçalves destaca que esse narcisismo, essa necessidade de se colocar de forma exposta, se torna doentia para a vida de muitas pessoas e até mesmo pecaminosa. As pessoas, elas não veem barreiras e muitos cristãos não enxergam as barreiras para poder se expor para atrair mais seguidores, trazendo algumas questões que são questões pecaminosas, e isso é terrível. Nós precisamos entender que essa geração que está presente hoje, que nasceu nessa era digital, especialmente entre os jovens e adolescentes, é uma geração que já nasceu nesse meio de comunicação. E nós precisamos observar que muitos jovens e adolescentes alteram seu humor pelo fato de não terem acesso através dos seus dados móveis, através da rede Wi-Fi, e muitos até mesmo se preocupam por não estarem conectados.
Esse acesso em si viciante se torna algo pecaminoso e que traz prejuízo para a vida daquele e daquela que se deixa ser escravizado pelas mídias sociais. Lembre-se que os meios de comunicação possuem pontos positivos, como a gente demonstrou para você, mas possuem também alguns problemas, algumas dificuldades. E essas dificuldades precisam ser observadas com muita sabedoria. Nós precisamos observar a partir dessa consciência cristã que estamos tendo sobre esse assunto que é tão moderno para ser trabalhado em sala de aula na escola bíblica dominical. Existem pessoas que são escravizadas e utilizam as redes sociais de forma negativa e de forma descontrolada. Por exemplo, você vai perceber que essas pessoas, elas acabam demonstrando algumas características. A primeira delas é o isolamento social. Ela não está mais inserida em um grupo. O sedentarismo também está presente. A diminuição do rendimento escolar também, rendimento no trabalho, dificuldade também de estabelecer relações. Isso acaba trazendo diversos casos graves, onde a pessoa passa a viver uma dependência pela internet, uma dependência pelas mídias sociais. A pessoa passa a ser ansiosa e de forma agressiva passa a agir com seu próximo. Se ela não estiver conectada, ela passa a estar de forma depressiva vivendo. Você vai perceber isso também acontecendo no meio dos jovens, até mesmo pelos games. Você percebe isso. Quando eles não estão conectados com determinado game atual, eles acabam vivendo todo esse sofrimento. A geração que está presente é uma geração que se move por o estímulo dos likes, pelo estímulo das curtidas, pelo número de amigos que são seus seguidores. E isso é um perigo. Muitos jovens, para atrair seguidores, especialmente meninos e meninas, passam a realizar postagens de forma inadequada, expondo o seu corpo, expondo partes íntimas, para atrair pessoas. Esse é um perigo. Cuidado com isso. Daí a necessidade de nós aprendermos que nessa era de tecnologia, a igreja também precisa estar informada, atualizada e saber o que fazer em um aconselhamento pastoral quando alguém chegar com essas crises. Um pastor precisa compreender que no mundo em que nós estamos inseridos, os jovens sofrem com esse processo. Daí a necessidade de nós termos uma visão pastoral, uma visão acolhedora, orientadora, para que esse jovem então possa se comunicar fora das redes sociais, fora desse mundo digital e ter uma vida espiritual em Deus, crescendo em Cristo e não ser escravizados pelo pecado presente através desse meio em que nós estamos inseridos também. Em quarto lugar, o quarto ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: as mídias sociais e o ID de Jesus. Leia um texto bíblico que está então em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 12. E vá para o primeiro subtópico que trata então sobre o seguinte assunto: a seara virtual. O pastor José Gonçalves também destaca que a palavra ID, o ID de Jesus, também vai incluir o universo virtual, o universo digital também. Daí a necessidade da igreja observar esse campo como um campo missionário. Daí a necessidade de orientações bíblicas, pastorais, para os nossos jovens observarem o meio digital como uma seara de Cristo. E essa seara pode alcançar vidas. É necessário darmos o testemunho do Evangelho, termos sabedoria em compartilhar, utilizarmos as redes sociais para a glória de Deus e vigiarmos também. O próprio Paulo diz que é necessário que possamos estar vigilantes, porque aquele que está em pé deve tomar cuidado para não cair. 1 Coríntios 10, 2. A necessidade de observarmos esse processo digital é importante para propagar o ID de Jesus, para trazer uma palavra amiga, para trazer um aconselhamento pastoral também. Tem pessoas que às vezes têm vergonha de ir até o pastor no gabinete pastoral, mas se sentem à vontade através de um WhatsApp, de uma conversa digital, conversar com o seu pastor, pedir uma orientação, confessar um pecado,
pedir uma orientação bíblica, oração também. Então facilita, mas nós precisamos ter sabedoria ao utilizar as mídias sociais para a glória de Deus. O último subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o pastoreio virtual. Pastor José Gonçalves finaliza a lição dizendo que as redes sociais são ferramentas poderosas de interação para compartilhar o reino de Deus. E a ética cristã traz para a gente uma pauta muito interessante, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo nas mídias sociais. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Então, nosso testemunho precisa relatar e apresentar o reino de Deus. O próprio Pedro destaca que nós, como Igreja de Cristo, não podemos ser envolvidos pelas trevas desse mundo, mas pelo amor e pela luz maravilhosa do Evangelho. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O mesmo apóstolo também diz que nós precisamos nos caracterizar com o nosso exemplo de conduta. 1 de Pedro 2,12. E nós precisamos entender que as redes sociais trazem para a gente uma oportunidade de compartilhar Cristo, de pastorear, de alcançar vidas, mas o próprio apóstolo Paulo também disse que tudo que está presente nas mídias sociais, vamos pegar assim, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E eu espero que essa aula possa ter edificado você para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula contribuiu com o teu ministério, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo também. Faça isso porque isso nos ajuda a alcançar mais vidas aqui no meio social para a glória de Deus. Tira uma foto, me marca no Instagram. Se você puder tirar uma foto da tua classe também, me marca lá. O endereço está aí disponível para você. Acompanhe o nosso Instagram, o nosso Ministério Pastoral. Se você desejar o meu material, está disponível no link na descrição. Fica à vontade para conhecer o nosso trabalho e se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. E se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador aqui também, colocando aí embaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida, interceder por você, para que Deus em Cristo te abençoe de uma forma poderosa. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês 2 textos que vão te ajudar muito a entender um pouco mais sobre esse assunto. O primeiro deles é do José Gonçalves, Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Esse material é muito bom, da editora CPED, o livro de apoio da lição. Vale a pena você ter esse material em mãos. Também quero indicar para você o texto do John Stott, Porque Sou Cristão, entendendo a nossa cosmovisão cristã nesse mundo que nós estamos inseridos. E eu espero que o Senhor Jesus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: a sutileza da espiritualidade holística. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.